Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a Fenômenos Mecânicos. Essa é a aula 12. A aula 12 é o começo de um novo ciclo, que é o ciclo 3. Tá? Esse ciclo diz respeito a, principalmente, que é o central, o assunto central o tema central desse ciclo 3 é momento linear e a sua conservação. E quando a gente fala de momento linear, sua conservação, nós falamos de uma quantidade muito importante também, que está relacionada a tudo isso, que é o centro de massa de um determinado corpo, uma distribuição, um determinado sistema. Tá? E uma outra grandeza associada ao momento linear, que é chamado de impulso. Então, na aula de hoje eu vou introduzir o momento linear, o impulso, e eu vou chegar no teorema de conservação, ou na lei de conservação do momento linear, resolver uns problemas. Tá? Então, esse é o plano da aula de hoje. Bom, na aula passada, quer dizer, ciclo passado, a gente falou sobre uma grandeza fundamental, que era deixa eu ver se está tudo bem aqui, acho que está tudo centrado, que é a energia. Falar sobre energia e a sua conservação. Só que não é suficiente, muitas vezes, descrever a natureza, né, um fenômeno, utilizando somente energia. Tem outras grandezas que são importantes e que participam na descrição de determinados fenômenos. Nesse caso específico, estou falando de fenômenos mecânicos. E uma dessas grandezas é o momento linear. Tá? Bom, então, falando em momento linear, o nome aqui, linear, para diferenciar do momento angular, que está mais, que é mais relevante, mais importante, digamos assim, na descrição de movimentos que envolvam movimentos circulares. Tá? Então, esse é o momento linear. E também, no ciclo 4, vamos introduzir o momento angular. E o momento, em inglês é momentum, né? No ensino médio ou em alguns livros de universitários, mas depende da tradução, do tradutor, eles usam o termo quantidade de movimento. Tá? No ensino médio usa quantidade de movimento e não fala sobre momento angular, né? Agora, esses livros que falam sobre quantidade de movimento, agora não me lembro quando é angular, se eles continuam chamando de quantidade de movimento. Tá? É questão de nomenclatura, mas mais usual pra gente, uma tradução meio direta lá do inglês do momentum, né? A gente usa como momento. Tá? Aí vem a engenharia e fala momento da força, que é torque, não tem nada a ver. Né? Então, a nomenclatura ela não é tão unificada assim. De qualquer forma, a definição, claro, evidentemente é. Então eu vou definir essa quantidade aqui com um objeto de uma determinada massa m com uma certa velocidade v. Tá? Então eu simplesmente defino o momento, que é uma grandeza vetorial, como sendo, né, por definição, esse cara é massa vezes a velocidade. Tá? É simplesmente isso. Agora vamos para a unidade. Um sistema internacional de unidades. Unidade de momento massa é quilogramas e velocidade é metros por segundo. Então o momento é quilograma metro por segundo e não tem um nome específico para designar quilograma metro por segundo. É simplesmente quilograma metro por segundo. Tá? Bom, esse momento eu já cheguei a falar, e na verdade é esse momento aqui que entra na segunda lei de Newton,
no que a gente chama de formulação original. Quando enunciei a segunda lei de Newton, eu cheguei a escrever, tá? De acordo com Newton, a força resultante sobre um determinado sistema ou objeto nada mais é do que a variação do momento linear em relação ao tempo. Tá? Isso aqui vai dar DDT, por definição, o momento é mv. Tá? E aí, numa situação muito específica que se m é constante, tá? Aí a força resultante fica, o m sai da derivada porque é constante e fica dv dt. E dv dt é aceleração, tá? Então, quando que isso aqui, esse termo aqui não vale? Então vamos supor que tem uma determinada massa m no instante t, tá? E no instante t mais um ΔT, a massa passa a ser m mais ΔM, ou seja, massa varia com tempo. Se a massa varia com tempo, essa fórmula aqui, ela não é válida. Mas a fórmula de cima, que é ddt de mv, continua sendo válida. Tá? Então, provavelmente não está na programação do curso falar sobre massas variáveis, e um exemplo de massas variáveis é o movimento de um foguete. Tá? Vamos ver assim, se eu consigo falar um pouquinho ou não. Então, é essa situação que acontece num foguete. Você vai queimando combustível, então a massa já vai diminuindo, e quando assim que o tanque, digamos, de combustível esvaziar, esse módulo ele é descartado. Então os módulos vão sendo descartados, e o que acontece com o foguete? A massa vai diminuindo, né? Isso vai conferir aumento de velocidade e aceleração, tá? Então esse é o movimento do foguete. A gente não dá para usar essa expressão aqui, porque a massa varia, tá? Bom, e aí uma grandeza relacionada ao momento linear é uma grandeza chamada impulso. E quando que essa grandeza é importante? É quando eu tenho um processo de colisão. Mas essa colisão aqui, tipicamente onde a gente considera impulso, é uma colisão. Vou escrever aqui, colisão e impulso. Mas tipicamente eu vou introduzir uma colisão do tipo alvo fixo, em que eu tenho um objeto, posso chamar de projétil, tá? E ele vai bater no o outro objeto fixo, que é um alvo. Tá? Então aqui vamos considerar a colisão de vamos chamar de um projétil, é o cara que está V diferente de zero, né? Projétil em um alvo fixo, que V igual a zero, tá? E aí eu vou fazer aqui uma figura de uma bola batendo numa parede, tá? Então, exemplo aqui, a bola batendo numa parede. E eu vou considerar 3 instantes, fotografias, digamos assim, tá? Aqui está minha parede. Estou repetindo aqui minha parede. E eu vou repetir de novo a parede. Aqui eu já vou chamar primeiro a esquerda de antes, durante
e depois. Ou após. Tá? Então o que eu tenho antes? Uma bola com uma massa m, uma velocidade vi chegando na parede. Tá? E aqui eu tenho, durante, é a interação da parede com a bola. E depois, no fim, a bola já está deixando a parede com uma certa velocidade VF. Eu fiz aqui em uma dimensão, né, a impressão que dá que a bola viaja horizontal para a direita e depois para a esquerda, mas eu coloquei o vetor velocidade porque essa colisão ela pode, a bola pode colidir aqui não com um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo qualquer aqui. Tá? Bom, eu vou apagar aqui em cima e analisar essa parte aqui. São 3 situações distintas, né? E aí eu vou analisar aqui o durante a colisão. Tá? O que acontece aqui? Durante a colisão, uma força F, geralmente é intensa, age, tá? No intervalo ΔT muito pequeno. Tá? Muito pequeno, muito curto, né? Muito curto, vou colocar aqui. Intervalo curto. Tá? Bom, um jeito, uma figura, né, uma coisa muito fácil de visualizar aqui hoje em dia, por causa da tecnologia, vocês vão ver exatamente isso, é numa partida de tênis, que eles conseguem pegar frame por frames de não sei quantos frações, milésimos de segundos, né, a bola batendo na quadra, e quando bate a gente percebe que tem uma deformação grande até, significativa, né, aí depois vai saindo do quadro. Então tem esse processo, né? O encostar aqui na parede ou encostar aqui na quadra, né? A bola, e envolve intervalo de tempo, um ΔT. Esse intervalo de tempo é muito, muito pequeno comparado com um segundo, né? É milésimo de segundos, tá? E essa força, ela é uma força muito intensa, porque quando se mostra em câmera lenta, vocês percebem o quanto a bola de tênis ela é deformada, tá? Então é uma força muito intensa que age no intervalo de tempo muito pequeno. É isso que acontece durante um processo de colisão, tá? Bom, e essa força aqui, né, ela é responsável pela mudança de P, do momento, tá? Então eu tenho aqui um determinado objeto de massa m, velocidade v, então tem um momento que é mv, para a direita. E essa força aqui, na interação com a parede, vai ser responsável para mudar o momento, né? Nesse caso aqui está flipando o momento, ele está fazendo uma mudança de 180 graus e agora vai se mover para a esquerda. Tá? Bom, deixa eu apagar aqui. Mudar o momento significa o quê? Eu vou escrever aquela fórmula que eu escrevi antes da segunda lei de Newton, mas lá era segunda lei era a força resultante, né? Aqui é essa força aqui que não necessariamente resultante, mas essa é a força que vai fazer mudar o momento. E existe a relação momento e força, que é da segunda lei, que eu escrevo dP igual a F dt. Tá? É a forma diferencial de que força é dP dt. Tá? Então, a qualquer variação de momento, há uma força associada a essa variação.
tá? Nesse caso particular, a variação se dá numa colisão e, portanto, essa força aí é uma força com essa característica aqui, muito intensa no intervalo de tempo muito curto, tá? Bom, essa expressão que ela é diferencial, né, como eu já fiz com outras expressões diferenciais, tem que tomar cuidado que é vetor e vetor, mas eu consigo integrar aqui os dois lados, tá? Eu estou integrando em dp, então a grandeza que entra aqui, os limites da integração é o momento, pi é o momento inicial, pf é o momento final. Aqui a variável de integração é tempo, então eu vou colocar ti até tf, tá? Quando eu tenho limites de integração, isso significa o lado direito que eu estou integrando o tempo desde o instante ti. Em instante ti, se eu olho para o lado esquerdo, o momento tem que ser pi. Se o tempo é tf, o momento é pf. Tá? Essa integral do lado esquerdo é simplesmente p, né? Simplesmente p, vetor, substituo os limites de integração, pf, pi, isso aqui vai dar pf menos pi, e final menos inicial é delta p, tá? Então essa expressão aqui vai me dar delta p é igual integral de ti até tf da força F dt, tá? Se é um pouquinho mais completo, essa força F depende do tempo, dt, geralmente, tá? Bom, aí associada a essa integral que não consigo resolver, se eu não conheço a função f de t, ou seja, como a força varia com o tempo enquanto está acontecendo a colisão, eu não consigo tirar a integral, mas essa integral aqui eu defino como sendo o impulso, tá? Então, esse cara aqui vai ser meu impulso J. Tá? J não é a notação que o Serway usa para o impulso, ele usa a notação I, que faz mais sentido I de impulso, né? Na verdade, o I, impulso, vem do inglês, né? Mas em português também começa com a letra I. Agora, o problema maior de usar o I, talvez não seja tanto problema assim, mas é que no ciclo 4, quando a gente for falar sobre dinâmica de rotações, tem uma grandeza cuja a letra para designá-la é letra I, que é o momento de inércia, que é a letra I. É uma grandeza escalar, enquanto esse cara aqui é vetorial, mas é I de qualquer maneira, tá? Na parte 4, quando a gente for falar sobre momento angular, dificilmente a gente falará sobre impulso. Então, a princípio, não tem como confundir o I que a gente está falando agora, né, do impulso, com I, que é o momento angular mais para frente. Mas na minha anotação aqui, eu vou usar, por exemplo, eu acho que o Halliday utiliza, que é outro livro de física básica, ele utiliza J. Então, eu vou utilizar J para impulso. Porque J não vai ser uma letra que vai aparecer agora, tá? Não aparece com tanta frequência também, para designar uma grandeza física. Unidade sim, né, Joule, mas não a grandeza física, né? Bom, então ΔP igual a J, isso aqui é chamado de ΔP igual a J, esse cara aqui é chamado de teorema impulso momento linear. Tá? É simplesmente definição, por um lado, ΔP, J é ΔP, por outro lado, quem que dá J? J dá essa integral aí. Tá? Bom, na prática, vou chegar aqui. Na prática, eu não consigo achar J usando essa integral. Eu consigo achar J olhando para o lado esquerdo, que é variação do momento. Vou lá, faço um setup no experimento, eu tenho um momento inicial, linear inicial, eu tenho um momento linear final. ΔP é igual a J, eu tenho J. Bom, para que serve J então?
J serve que, a partir do momento que eu acho ΔP, portanto, eu acho J, eu vou associar J com a sua integral e eu, de certa maneira, eu vou associar uma força que age durante a colisão da bola com a parede, no exemplo específico que a gente está falando. Tá? Então, o que a gente faz aqui do J é usar essa expressão, F integral. Só que essa força geralmente não é conhecida, então a gente faz uma coisa, uma informação que a gente pode obter é o seguinte: em vez de considerar a força a função f de t dt, a gente pode considerar uma força média que age enquanto o objeto está colidindo com o alvo fixo. Tá? Então, eu vou substituir esse cara aqui por uma força média. Essa força média é uma constante, então vai ficar força média integral de TI TF de dt. Integral de TI TF é T, substituindo aqui, vai dar TF menos TI, que é ΔT. TF menos TI. Tá? Então eu substituo tudo isso aqui por TF menos TI. Tá? Bom, deixa eu analisar aqui só a componente x, porque isso é vetor, né? Se eu escrevo em coordenadas cartesianas, eu tenho um impulso na direção x, relacionado com a força média na direção x, ΔT. Tenho com y, tenho com z. Tá? Deixa eu só olhar na direção x, tá? E analisar aqui graficamente o que significa o que eu acabei de fazer aqui. Tá? Significa o seguinte: eu tenho um gráfico que é tempo por a força x que depende do tempo. Tá? Bom, geralmente a força impulsiva começa no instante TI, termina no instante TF, é uma força, digamos assim, que tem uma cara desse tipo aqui. Tá? Aí se eu calculo integral de TI até TF, f de x dt, é essa área aqui. Tá? Mas para calcular essa área eu tenho que conhecer f de x. Não conheço. Então eu usei essa expressão aqui. O que essa expressão diz o lado direito? Uma força média vezes ΔT. ΔT é isso e é a força média. Isso é J componente x. J, por outro lado, essa integral que é numericamente igual à área debaixo da curva f de x até o eixo t. Quando eu substituo aqui, o que eu estou fazendo? Olhando para essa expressão que nada mais é do que eu fazer isso aqui. Eu pego uma força média na direção x e essa força média vai atuar entre os instantes t e tf e f média vezes ΔT é isso, que é jx, que é igual a esta área aqui retangular. Esta área retangular é igual essa de cima. Tá? Fazendo isso, qual a informação que eu ganho? Eu ganho a informação da força média agindo durante a colisão. Tá? Claro, preciso saber o intervalo de tempo. Né? Mas hoje, então voltando lá para uma partida de tênis, né? A bola batendo, tem um momento inicial, depois eu tenho o final, né? Tem que saber as velocidades final inicial, multiplica pela massa, e tenho ΔP. A bola vai lentamente batendo
na quadra se deformando e depois sai. Se a gente conseguisse estimar o tempo, teria o ΔT, né? Então a gente tem uma ideia da força média agindo sobre esse sistema que é a bola com o chão, tá? Falando nisso, no J, essa força age de quem, né? Fazendo aqui essa figura, né? Por exemplo, que a gente tinha, o que a gente tinha aqui? Tinha a bola batendo na parede. Está deformada aqui, tá? A parede e a bola. Se a gente conseguisse separar, o que a gente tem aqui é isso. Tá? Esse aqui é a bola e a parede está aqui. Aí, o que eu chamo de J é o impulso que vai agir sobre a bola. Tá? Só que tem um outro impulso que vai agir sobre a parede. Se esse é J, o outro cara é menos J. Esse J está relacionado com essa força média. Essa força média tem um par ação e reação aí, tá? Tem uma força média que a bola faz na parede ou no chão, na parede nesse caso aqui, e a parede faz uma força em cima da bola, tá? E essa força que a parede faz em cima da bola que vai originar esse J que vai mudar, está relacionado a ΔP, que é o momento final, que é para cá, menos o momento inicial, que é para a direita, tá? Então, quando se pergunta sobre J, então esse aqui é sobre a parede e outro é sobre a bola. Tá? Bom, isso é tudo que vocês precisam saber sobre J. Primeiro, pelo teorema, impulso, momento linear, a variação do momento vetor é igual J, que é impulso também vetor. Tá? E se você tiver momento final e momento inicial, vocês têm J. Tendo J um intervalo de tempo, vocês conseguem calcular a força média. Bom, existem situações que, vamos supor, hipoteticamente, alguém deu o comportamento da força impulsiva, que é esse tipo de força que age durante a colisão, a força impulsiva em função do tempo. Se derem a força impulsiva em função do tempo, basta integrar e encontrar a J. Tá? Bom, então vamos para o primeiro problema. É relativamente simples, mas para fixar melhor essas expressões, esses conceitos que acabamos de ver. Bom, então, aula 12. Exemplo 1. Eu tenho o seguinte. Eu estou olhando de cima o muro. Estou vendo de cima. Tá? Vou colocar aqui eixo Y e o eixo X. Tem o muro. Vista superior. E eu tenho uma bola batendo. Bola não, é um objeto muito mais pesado. Tá? E o objeto batendo aqui, fazendo esse movimento aqui. Vem aqui e depois vem para cá. Tá? Vou pegar o objeto que está aqui. Então a gente vai ter uma velocidade inicial VI. E uma velocidade final VF. Tá? E o ângulo vai ser 30 graus. E depois 10 graus. E o módulo de VI, módulo de VF são dados. Tá? E depois, para o item A, eu vou calcular J.
E para o item B, eu quero calcular a força média, dado o intervalo de tempo, ΔT, em que a bola fica encostada aí no muro. Tá? Então esse é o item B. Então vamos começar aqui. Item A, que é o J do objeto. Objeto de massa M é dado, 80 kg. Tá? Então, o módulo da velocidade dado, o ângulo também. Como que eu acho J? J é, por definição, momento final menos momento inicial. Momento é mv. M, a massa o objeto é m, vezes a velocidade final é vf. Menos momento inicial, que é a massa vezes velocidade inicial. Tá? Agora eu vou escrever VF, esse cara aqui, em termos de componente x e y, versores I e J. Então, VF vai ser módulo, tá? Posso até colocar com um vetorzinho, colocar módulo explicitamente. Quando o ângulo 10 graus está aqui, quando eu projeto no muro a velocidade, é cosseno de θ, porque eu estou fechando esse ângulo. Cosseno de 10 graus na direção I, que é para a direita. E, ao invés de fechar, eu abro esse ângulo, portanto eu projeto no eixo Y, é seno, e orientação para baixo é negativo. Então, aqui fica módulo de VF, cosseno, vou tirar aqui para não ficar muito carregado, cosseno de 10 graus e menos seno de 10 graus na direção J. Tá? Esse é VF. Aí aqui vem menos. Menos, quem que é? Vetor VI. VI é módulo de VI e, deixa eu colocar aqui multiplicado por, aí eu vejo a projeção dessa velocidade VI aqui. VI está aqui, tá? A componente X, a velocidade está aqui, faz um ângulo, né, de 30 graus, né? Se qualquer coisa eu posso trazer esse vetor para cá, se tiver dúvida, né? Esse ângulo θ, esse aqui também é θ, é 30 graus, e se eu fecho é cosseno, então vai ficar cosseno de 30 graus na direção I, e se eu fecho é cosseno, se eu abro eu projeto no eixo Y e está para cima, é mais seno de 30 graus na direção J. Tá? Aí eu fecho aqui. Bom, aí é só questão de álgebra, né, de ajeitar um pouquinho, que é o seguinte, eu coloco esse cara aqui, está na direção I, com esse cara que está na direção I também. E o que está na direção J, esse está na direção J, eu coloco junto. É questão de simplificar um pouco aí, tá? Então, só questão de álgebra, vamos lá. Deixa eu ver se coloco aqui embaixo mesmo. Então, J vai ser M, tá? E vai ter a componente I, que é o VF, módulo de VF, cosseno de 10 graus. Tem um sinal negativo aqui, então é menos módulo de VI, que é VF, VI, cosseno de 30 graus. Tudo isso na direção I. Mas, na direção J, tem esse termo, que é negativo, e tem esse termo também, é negativo. Então vai ficar menos, vou colocar aqui mais, né? Mas vai ficar menos módulo de VF, seno de 10 graus, e menos módulo de VI, seno de 30 graus, fecho na direção J. Tá? Então o termo é grande, mas o que eu tenho aqui?
módulo de VF foi dado, módulo de VF é 50 metros por segundo, módulo de VI foi dado, é 70 metros por segundo, massa é 80 quilogramas, então só substituir, tá? Uma fórmula, e aí vocês conseguem encontrar, deixa eu apagar aqui, portanto, J vai ser igual a menos 911 e menos 3.500 J quilograma metros por segundo, tá? E lembrando que J é PF menos PI, tá? Então a gente consegue ver, nesse caso aqui, graficamente, deixa eu apagar aqui, a gente consegue ver graficamente para onde está o J nessa figura. Porque eu tenho as velocidades inicial e final, basta multiplicar pela massa M, então eu tenho aqui, esse aqui, MV, eu vou ter o vetor PI. Tá? E aqui eu vou ter M vezes VF, vetor PF. Tá? Deixa eu fazer um paralelo aqui. Vocês estão muito caros de paralelo, mas a ideia é. Se esse é PI, o menos PI, eu vou desenhar aqui embaixo o menos PI da mesma direção, sentido contrário, menos PI. O J é PF menos PI, ou seja, é PF mais o vetor menos PI. O vetor menos PI está aqui, PF está aqui, a regra trombinha no rabinho e o resultado final é esse cara aqui. J. Tá? A gente vê que de J, componente X dele, a projeção horizontal dele, né, porque ele está mais enviesado para a esquerda, é negativo, e na direção horizontal, menos 3.500, é também vertical, é vertical para baixo. Tá? Então faz sentido, olhando a figura, o resultado que eu encontrei aqui para o J. Tá? O item B desse problema, ele dá o intervalo de tempo em que o objeto ficou aqui no processo de colisão, e ele pede a força média. Tá? O módulo da força média. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Para o item B, ele fala que ΔT de colisões é 14 milissegundos. Mili é 10 a menos 3. Tá? É 1 milésimo de segundo. E ele pede a força média. Então vamos lá. J, escrever. Por um lado é ΔP e por outro lado é integral de F dt. E eu consigo escrever como sendo uma força média TF menos TI, esse cara aqui, ΔT. Tá? Então a força média é J dividido por ΔT. Aí eu tiro o módulo dos dois lados. Então o módulo da força média é módulo do J, que é o impulso, dividido por ΔT. J tem componente X e componente Y. E para tirar o módulo é raiz quadrada do componente X ao quadrado e do componente Y ao quadrado, dividido por ΔT aqui. Tá? Jx, componente é menos 911, componente J menos 3.500. Quadro primeiro, quadro segundo, soma e divido tudo isso por 10 a menos 3 segundos. Tá? Isso vai produzir um resultado que vai ser
a força média, módulo, vai ser 2,6 vezes 10 a quinta newtons. Tá? Então esse é o resultado do item B e esse aqui é o resultado do item A. Tipicamente, essa força aqui é bem intensa, porque ΔT, intervalo de interação, geralmente é muito pequeno. Tá? Bom, então esse é um exemplo de uso do teorema impulso, momento linear. Tá? Bom, agora, algo que é tão fundamental quanto conservação de energia, particular energia mecânica, é a conservação do momento linear. Tá? Que é o tema que eu vou tratar agora. Conservação do momento linear. Eu vou tratar o sistema com duas partículas, dois corpos, inicialmente. Tá? Então vamos lá. Deixa eu desenhar aqui no canto direito um objeto de massa M1 e um objeto de massa M2. Tá? Vamos supor que esse cara tenha um momento P1 e o outro tenha um momento P2. Tá? E o importante aqui é que as únicas forças envolvidas é ação mútua, uma força sobre a outra. Que tipo de força? Por exemplo, esses caras têm massa, então tem uma força gravitacional. Vamos supor que eles tivessem cargas, carga positiva com positiva, negativa com positiva, não importa. Eles tivessem carga elétrica, então eu tenho força eletrostática também na jogada. Tá? Mas essas são as forças que estão ali. Eu não tenho, por exemplo, aqui força gravitacional. Por quê? Para ter a força quer dizer, tem força gravitacional, mas é desse objeto atraindo esse e vice-versa, mas não o G da Terra. Por quê? Porque eu vou isolar esses objetos aqui, tá? Vou colocar no espaço longe da Terra, tá? Que é a situação que eu estou trabalhando. Então, qual é a situação que eu estou trabalhando? Então, tenho aqui força de 2 em 1 e a força de 1 sobre 2. Tá? E o sistema como um todo está isolado. Então pego aqui sistema isolado. Não tem interação com o restante do mundo, do universo. Então, o que é isolado? Força externa resultante tem que ser zero. Tá? Nessa situação aqui, eu vou escrever a segunda lei de Newton para os dois corpos. Primeiro, qual a força que age? F21 igual dp dt dp1 dt. E para o segundo corpo, F, segundo corpo, a força é F12. 12 é ddt de momento P2. Deixa eu escrever um momento com P meio com perninha aqui. P2. Tá? Bom, o que eu vou fazer aqui é
somar membro a membro essas duas equações. Isso vai me dar o quê? Vai dar F21 mais F12 do lado esquerdo, e do lado direito vai dar dP1 dt mais dP2 dt. E esse aqui, derivada, soma da derivada, pode ser derivada da soma do P1 com P2. Tá? Bom, e eu vou chamar esse cara aqui de um P grande. Tá? E outra coisa, esse cara aqui, a soma de F21 com 2 é zero, porque isso aqui é par de forças ação-reação. Tá? Aquela força, quando eu falei da bola batendo na parede, eu tenho uma força que da bola batendo na parede e uma força da parede batendo na bola. É um par ação-reação. Então a soma dá zero. Eles atuam em corpos diferentes. Tá? Mas se você somar essas duas forças, tem que dar zero. Em corpos diferentes. É isso que eu estou fazendo aqui. F21 para o corpo 1, F12 para o corpo 2. Isso aqui é zero, porque é um par de forças ação e reação. Que vai dar zero. Tá? E, portanto, a DDT de P1 mais P2, que eu chamei de Pzão, é vetor, né? Isso aqui é zero. O que isso implica? Se DDT de alguma coisa é zero, significa que alguma coisa tem que ser constante no tempo. Quem que é constante no tempo? Essa equação disse que Pzão, que é P1 mais P2, é constante. Tá? Se é constante, significa que Pzão inicial, antes de alguma coisa acontecer, é igual Pzão depois de acontecer. O que pode acontecer, por exemplo? Né? Essas forças são colocadas para... esses objetos são colocados para colidir. Tá? E a única força presente é para ação e reação. Então, ou a situação lá também que válido é qualquer processo de colisão que eu vou falar na aula que vem. Tá? Tem dois objetos, antes da colisão, depois da colisão. Então, o que essa equação está falando é o seguinte: momento que a soma de, nesse caso só tem dois corpos, né, P1 e P2, soma vetorial, diga-se de passagem, esse cara aqui é igual antes ou depois. Tá? Então, como eu tenho dois corpos, eu tenho o seguinte: essa equação aqui diz que P1 inicial mais P2 inicial tem que ser igual P1 final mais P2 final. Tá? Observem, é soma, ou é igualdade, primeiro que é soma, segundo tem uma igualdade. É soma, igualdade, envolvendo grandezas vetoriais. Então você sempre tem que tomar cuidado qual é a direção, qual é o sentido. Tá? Bom, isso pode ser generalizado, né, para n maior do que 2. Tá? Então, simplesmente eu vou ter para n maior que 2, levando em conta que o sistema está isolado, então força externa resultante é igual a zero, eu vou ter aqui Pzão de I igual PF também. Isso implica que Pzinho 1 inicial mais P2 inicial mais P3 inicial mais etc. é igual P1 final mais P2 final mais P3 final mais
etc. Tá? Se tiver mais um corpo aqui, o terceiro, eu tenho, além das forças de interação entre 1 e 2, eu vou ter a força de interação 1 com 3 e 3 com 2. Tá? Mas aí, essas forças também são pares de ação-reação. Então, quando escrevo a segunda lei de Newton para cada uma das massas dos objetos envolvidos e somo todo mundo, tá? Então, eu sempre vou cancelando as forças aos pares, ação e reação. De tal maneira que o lado esquerdo, quando deu zero, continua dando zero ainda. Tá? Tudo isso porque o quê? Força resultante externa é igual a zero. Tá? É uma grandeza vetorial. Tem que tomar cuidado isso. Tá? E às vezes, isso aqui, ela não acontece em todas as direções. A força resultante, por exemplo, pode acontecer na direção Y, vertical, ou na direção horizontal. Se a força resultante na direção horizontal for igual a zero, então o momento se conserva, mas só naquela direção onde a força resultante externa é igual a zero. Que nesse caso aí, se for no eixo X, então o momento se conserva na direção X. Na direção Y, não necessariamente. Tá? Aliás, não, porque a força resultante na direção Y é diferente de zero. Tá? Então o sistema às vezes não é isolado, mas eu consigo, importante é isso, vetor. Tá? Força resultante externa. O que é força resultante externa? Não são essas forças de autointeração que são forças do tipo ação e reação. Tá? Eu vou fazer aqui um exemplo bastante simples, unidimensional. Né? Se você sabe qual é a grandeza que vai se conservar, o problema é simples. O problema é complicado quando você tem que explicar por que você usou essa equação de conservação de momento linear para resolver o problema. Tá? Isso acaba sendo, digamos assim, mais difícil. Mas se fechar os olhos e acreditar, tá? É um problema simples. Mas claro, na física você tem que justificar o que você está fazendo, a fórmula que você está utilizando. Então, vamos lá. Qual é o problema aqui? Bom, não vou desenhar na íntegra. Que é o seguinte. Eu vou ter aqui uma pessoa que está correndo num pier com a velocidade v do homem. E aqui tem um barquinho à deriva com a velocidade v do barco. O homem tem uma massa mh, o barco tem a massa m do barco. Tá? Então, são dados aí. A massa do homem, 65 kg, massa do barco, 88 kg, velocidade do homem é 4,9 metros por segundo e velocidade do barco 1,2 metros por segundo. Tá? Então ele vem correndo, papapá, esse barco está andando também, pum, pula. Tá? Aí a pergunta é, qual é a velocidade do homem com o barco, ou a velocidade do barco com o homem? Tá? É isso que eu preciso responder. Bom, primeiro eu preciso idealizar a situação que quando ele está fazendo esse movimento, vai pular no barco, o barco está deslizando com uma velocidade constante, tá? Então, a princípio, eu teria que desprezar o atrito, né? A resistência da água desse movimento do barco. Na prática, se você for tentar fazer esse experimento, não vai funcionar exatamente isso, porque o atrito ou a resistência da água é não desprezível, é bastante importante. Tá? Então, mas desprezando isso, o que acontece aqui? Eu quero achar velocidade do homem mais barco. Quando ele vem aqui, pula, ele vem para cá. Tá? Aí ele dá velocidade do homem mais barco.
qual é essa velocidade. Tá? Esse é o objetivo. Bom, na direção vertical, nesse movimento aqui, eu vou ter G, que é o campo gravitacional. Tá? Mas se eu olho na direção horizontal, esse sisteminha aqui, o que eu vejo aqui é força resultante na direção X externa, na direção X, é igual a zero. Tá? Desprezando o atrito aí. Tá? Atrito que eu falo é a resistência da água. Se a componente X da força externa é zero, então isso implica que o momento inicial na direção X é igual ao momento final na direção X. Tá? Então eu uso essa equação aqui. Qual é o momento inicial na direção X? Eu tenho um homem correndo, que é momento do homem na direção X, mais eu tenho um barco andando, que é o momento do barco na direção X. Isso aqui vai ser o momento do homem mais barco na direção X, que é o final. Tá? Momento do homem em direção X, essa velocidade VH é horizontal, então é a massa do homem, velocidade H. Mais PBX é a massa do barco, velocidade do barco. Também é horizontal. Igual. Momento do homem mais barco é a massa do homem mais barco, vezes a velocidade do homem mais barco. E é isso que a gente precisa obter. Então é só passar dividindo. Então a massa, a soma da massa. Então velocidade do homem mais o barco vai ser massa do homem, velocidade do homem, massa do barco, velocidade do barco, dividido pelo massa do homem mais massa do barco. Tá? Isso aqui está dando uma média ponderada das velocidades iniciais, né? Ponderado com que peso? Com as massas de cada um desses envolvidos. Tá? Bom, substituindo pelos valores numéricos, tá? Vocês vão encontrar que a velocidade do homem mais barco é 2,8 metros por segundo. Tá? Então, isso responde aí a pergunta do exercício do exemplo 2. Tá? De novo, eu usei a conservação do momento na direção X, porque quando eu olho para a direção X, a força resultante externa a esse sistema, que é o homem, e do barco é zero. Tá? Qual outra força aqui que eu não falei, que está presente, mas é zero, mas é relevante para a gente aqui, né? Quando o homem vem aqui, ele tem que ter um atrito aqui no pier, né? Para ele impulsionar, caso contrário, se estiver molhado, por exemplo, ele não consegue ter esse pulo, tá? Mas ele, se for um atrito estático, se ele não deslizar, ele não vai perder energia nem nada também, então a velocidade vai ser essa velocidade, continua sendo essa velocidade, também é irrelevante aqui para o nosso problema. G, ação da gravidade, é relevante para o nosso problema, porque na direção vertical não está isolado, a força resultante tem uma força resultante por causa do G, mas eu só estou olhando para essa equação aqui na direção horizontal. Tá? Como a força resultante externa horizontal é igual a zero, momento total na direção horizontal se conserva. Ou seja, é igual antes e depois. Tá bom? Bom, eu vou finalizar a aula mais curta, a aula de hoje, resolvendo mais um exercício, exemplo, envolvendo a conservação de momento. Bom,
problema é o seguinte. Tem um coco vazio, oco, coloco lá um explosivo, tá? E o explosivo explode. Explode em 3 pedaços, tá? Que eu vou desenhar aqui. Ele vai me dar o ângulo entre os 3 pedaços que estão viajando. As massas de cada um, né, basicamente, tá? O módulo da velocidade de um deles. E ele quer encontrar o módulo da velocidade do restante, quer dizer, dos 2 pedaços, tá? Então, é basicamente isso. Então, eu vou desenhar aqui. Deixa eu desenhar aqui mesmo. Tenho aqui o primeiro pedaço do coco. Eu vou ter o segundo pedaço aqui. Já está meio separado. E o terceiro pedaço aqui. Tá? E aí vai ter uma velocidade V final do pedaço A. Tem que lembrar que antes da explosão o coco estava em repouso, estava paradinho ali no chão, estou pensando no chão, tá? Sem atrito, e ele vai explodir. E aí os 3 pedaços vão voar no chão, tá? É horizontal, é um movimento horizontal. Aí eu vou ter aqui a velocidade VFC. E aqui eu tenho a velocidade VFB. Tá? Então, ele também dá os ângulos. Esse ângulo aqui é 100 graus. E esse ângulo aqui é 130 graus. Tá? O que ele dá? Ele fala que ele dá a velocidade VFC, que é 5 metros por segundo. Isso ele dá. O que ele dá também, além dos ângulos? Ele fala que a massa do C é 0,30 de Emon. A massa do B é 0,20 do Emon. E a massa do coco é Emon. Então a massa do A tem que ser 0,50 Emon. Tá? Somando tudo vai dar Emon, que é a massa do coco. Bom, os itens A e B. O item A pede para calcular VFB, que é o módulo dessa velocidade. Item A. E o item B é o módulo de VFA. Tá? Bom, é no plano horizontal, né? Vamos supor que o coco está no chão e, pum, explodiu em 3 pedaços e os 3 pedaços saem voando, mas no chão. Tá? Despreza o atrito. Cada um numa determinada direção, tá, os ângulos, uma determinada velocidade. E eu quero achar. Tá? Bom, o que acontece aqui no plano XY, momento total inicial é igual ao momento total final. Equação vetorial. O que isso quer dizer? Quer dizer que PIx igual a PFX, PIY, PFY. Só que inicialmente está em repouso o coco. Então o momento total é 0. O momento total é 0 e, portanto, cada componente do momento é 0. Tá? Só que o final tem 3 objetos em direções diferentes. Então eu tenho que
somar vetorial aqui, tá? Para auxiliar, eu vou desenhar, escolher um sistema de coordenadas em razão das informações que estão aqui, tá? Qual coordenada que eu vou escolher de x, y? O x eu vou pegar na direção do VAF, que é essa direção aqui, e eu vou colocar no sentido contrário, tá? Para baixo, tudo bem? Bom, aí qual a informação que eu tenho? O VFC e VX tem um ângulo. Eu sei que esse ângulo mais 100 graus tem que dar 180 graus, que é essa linha aqui do eixo X. Tá? Então isso significa que esse sujeito aqui, que eu vou desenhar aqui em vermelho, tem que ser 80 graus. Para ele mais 100 graus darem 180 graus. Tá? Aí também eu vou pegar um outro eixo, se esse eixo X, eu vou ter um eixo Y, que é ortogonal, e vai ser esse cara aqui. Vou tirar esse cara aqui. Esse vai ser o meu eixo Y. Tá? Bom, outra informação que eu tenho aqui é a... daqui até aqui tem 130 graus. Mas de VFC até o eixo tem 80. Quanto que falta para dar 130? Isso aqui falta 50 graus. Então, isso aqui vai ser 50 graus. Tá? Então, eu tenho aqui VAF está na direção X, sentido contrário. VFC faz um ângulo de 80 graus com eixo X. E VFB faz um ângulo de 50 graus com eixo X. Tá? Essas são informações que eu preciso para usar essa equação aqui, que é a lei de conservação. Tá? Primeiro, eu vou, para responder o item A, que é para achar VFB, tá? O que eu olho aqui? Eu vou fazer análise. Como o módulo desse cara é dado, e esse não, eu vou olhar a componente Y, porque quando eu olho a componente Y, o VFA, ele não tem nenhuma componente na direção Y. Ele não entra, esse cara não entra. Entra isso e os ângulos. Mas a velocidade VFC é dada, os ângulos são dados. Portanto, eu consigo achar VFB. Então, eu vou primeiro olhar a conservação do momento linear, só que a componente Y. Tá? Então, o que eu vou ter aqui? 0 vai ser igual. Eu vou ter o B, vai ter massa do B, que é 0,20 em mão. Módulo da velocidade do B, que é VFB, é Y, na direção Y. Né? Então, se eu fecho VFB, eu tenho cosseno, mas vai dar direção X. Então, eu abro esse ângulo, projeto na direção Y, isso é seno. Seno de quem? 50. Então, é seno de 50 graus. E também é negativo, porque está no sentido contrário daquela orientação do meu eixo. Então, 0 vai ser menos 0,20 m, VFB, seno de 50. Mais, esse cara aqui, VFC, se eu fecho o ângulo, eu tenho cosseno, ele projeta eixo X. Se eu abro, eu tenho seno, projeta o VFC no eixo Y. E é isso que eu quero. Então, é a massa do C, que é 0,30, M, VFC, vezes seno de 80 graus. Então, portanto, VFB, que eu passo para cá, vai ser, emão vai embora,
vai ficar 3 seno de 80 graus VFC dividido por 2 vezes seno de 50 graus, só isso, tá? Bom, substituindo VFC que é dado, seno de 80, seno de 50, né? Tem um fator 3,5, e vocês vão encontrar que VFB vai ser igual a 9,6 metros por segundo. Tá? Então achei VFB. Usando conservação do momento, componente Y. E agora eu quero achar VFA, qual a equação que eu não usei ainda? Conservação do momento, componente X, que é essa direção aqui. Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora, só que eu vou olhar para a componente X. Tá? Então olhando para o componente X, eu vou ter o seguinte. Inicialmente o coco está parado, então momento tanto na direção Y como na direção X é 0. Aí aqui eu vou ter, na direção X, eu vou ter esse cara aqui, VFA. Qual é a massa? É 0,5 M. VFA. E está todo no eixo X no sentido contrário do eixo X positivo, então tem um sinal negativo aqui. Precede um sinal negativo. Tá? Mais o B, VFB, componente X dele, é fechando esse ângulo, então é cosseno de 50 graus. A massa do B é 0,20. Então é 0,20 M, VFB, cosseno de 50 graus. Mais VFC, eu vou 80 graus em relação ao eixo X, fechando, né, para projetar no eixo X é cosseno, então vai ficar lá, massa C, 0,30. Irmão, VFC, cosseno de 80 graus. Tá? Tá igualado a 0 aqui, a massa vai embora. Eu estou procurando VFA. VFA eu passo para o lado direito. Tem um 0,5 que é meio. Meio é 1 dividido por 2. Passo 2 multiplicando para lá. Então vai ficar VFA igual a... vai ficar 0,4. VFB, cosseno de 50 graus, mais, passo aqui multiplicando 2, fica 0,6 VFC, cosseno de 80 graus. Tá? Já posso apagar aqui. E isso aqui, VFB, acabamos de achar, 9,6 metros por segundo. VFC é um dado do problema, que acho que é 5 metros por segundo. Tá? Substituindo cosseno de 50 e cosseno de 80, né? A gente obtém que VFA igual a 3 metros por segundo. Tá? Então isso responde aqui o item B. Tá bom? Bom, é um problema aqui, tipo de problema, leis de conservação, do ponto de vista matemático, não envolvem grandes cálculos, né? Cálculo no sentido cálculo diferencial integral, né? E isso foi utilizado para fazer as demonstrações. Eu tenho já, digamos assim, a fórmula, né? Conservação do momento pronta. E
o cuidado que eu tenho que fazer primeiro é identificar se o sistema é isolado, né? E ela pode não ser totalmente isolada, mas uma direção pode estar isolada. No caso do exemplo 2. Então, no caso, era a direção X. Se a força resultante externa naquela direção é zero, que o sistema está isolado, pelo menos naquela direção, significa que o momento naquela direção tem que ser constante. Tá? O momento tem que se conservar naquela direção. Tá? No exemplo 2, era direção X. No exemplo 3 aqui é um movimento bidimensional e o momento se conserva no plano XY. Tá? E eventualmente eu posso ter um movimento tridimensional, né? Mas aí tem que ser um sistema isolado que eu consiga dizer que a força resultante externa é igual a zero. Tá? Então eu uso conservação de momento. Tá bom? Na aula que vem eu vou continuar sobre esse tema, né? Porque todo o ciclo 3 envolve momento linear, mas especificamente com essa lei de conservação de momento linear, eu vou tratar de uma situação, de um fenômeno específico de lei de fenômeno específico de conservação do momento linear, que é processo de colisão. Tá? Então eu vou falar sobre colisão unidimensional e também colisão bidimensional. Então vai ser o tema da aula de sexta-feira. Bom, até lá, a gente se vê lá, tá? Um abração, tchau, tchau.